social, mande uma mensagem aqui para o Radioatividade 567070. Nós temos também um vídeo na Jovem Pan Online, no nosso Facebook. Aliás, um vídeo com você, Madeleine. É o seguinte, desde ontem que começou a poder emitir a guia, eu tô tentando. E eu não consigo, por quê? Porque eu não consigo entrar no site. Governo, me deixa pagar. Eu sou uma pessoa que quer pagar. Eu tô com vontade de te dar dinheiro, governo federal. Me deixa pagar esse FGTS. Se você também tá na mesma situação que eu, manda aqui o seu comentário que a gente vai ler aqui no Radioatividade. São 4h30. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraich. Agora são 4h30. A gente, no começo do programa, pediu para você mandar mensagens falando sobre o e-social, que ninguém está conseguindo, ou quase ninguém está conseguindo. Muita gente já está comentando o nosso post aqui no Facebook. O Marco Guedes, por exemplo, está dizendo que vem apresentando dificuldades, tudo que o governo põe esse dedo não funciona. Vai mandando as mensagens 567070. 567070, Madeleine. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que um monte de gente quer falar, que é o mundo de processo de corrupção que está nas mãos do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro tem um mundo de fã na internet. E muita gente ficou pé da vida quando tiraram uma parte lá dos processos da Lava Jato da mão do Sérgio Moro. Uma dessas pessoas é um analista de sistemas, aqui do interior de São Paulo. Sérgio Henrique Maciante, que vai conversar com a gente agora. Sérgio, tudo bom? Tudo bem? Ô Sérgio, conta pra gente. Você é um cara que sempre acompanhou política, nunca acompanhou, gosta do Moro, não gosta? Conta aí a história pra nós. Olha, acompanhar a política eu acompanho há muito tempo, mas eu nunca me envolvi com ela, não. Mas agora não tem jeito, né? Não tem mais como. O Sérgio Moro foi o único que se levantou a favor do povo. Contra a corrupção, sem medo, com coragem. Agora vem o pessoal que quer dividir entre um monte de juízes que a gente não confia, que a gente não sabe se vai tocar para frente. E sem falar que, mesmo que tenha vários juízes que tenham competência igual a dele, a burocracia vai acabar com a Lava Jato. Entendeu? Bom, você como cidadão acha isso. Você não é um cara do judiciário, você não é um cara da mídia, mas você chegou um dia que falou assim, eu vou fazer alguma coisa. Vou tomar uma atitude. Conta aqui pro ouvinte da Jovem Pan o que é que você fez que agora você tem uma legião de gente que te apoia. Bem, gente, eu montei uma petição para o pessoal assinar, né? Divulguei isso no Facebook, WhatsApp, Skype, onde dava para assinar, Twitter. E o pessoal gostou da ideia, todo mundo abraçou a ideia, me ajudou a divulgar e nós chegamos a 358 mil assinaturas. Agora, o Sérgio, tem sempre aquela história, né? Quando você começa uma mobilização, muita gente fala, isso não vai dar em nada, desiste, não faz isso. Só que você foi até o fim, porque você teve mais receptividade do que opiniões contrárias, não é? Olha, normalmente quando eu começo uma coisa eu vou até o fim. Já é uma coisa minha. Mas aquela história, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, entendeu? Eu tive essa ideia, fui atrás, consegui o apoio de bastante gente, consegui uma audiência no STF com o ministro Gilmar Mendes. Conta essa história que eu quero saber como é que você conseguiu. Você ligou lá na cara de pau e conseguiu? Eu liguei mais ou menos umas 520 vezes, mandei uns 7 mil e-mails, até que já ligaram para mim com um sim. Então, graças a Deus, agora hoje nós vamos fazer entrega para ele. Na semana passada nós mandamos uma cópia para o próprio juiz Moro, para mostrar que ele tem apoio da população. Certo? E eu acho o seguinte, eu como um João Ninguém, certo? Alguém que poucas pessoas conhecem, consegui 358 mil assinaturas.
Eu acho que se tivesse uma mídia no meio e tal, isso ia muito além, porque todo mundo quer o Sérgio Moro na frente da Operação de Lava Jato. Mas isso mostra que a gente não é um João Ninguém, né? Exato. O que eu acho que é fantástico, assim, você esperava, porque você fez a assinatura num lugar que é um portal conhecido, que é a Change.org. Você montou um abaixo-assinado lá. Mas não é que você montou e largou. Você também foi atrás, não é isso? Com certeza, né? Teve que, de verdade, a Change coloca lá, mas aí só quem costuma acessar a Change para fazer, aí eu sei, isso não ia dar certo. Então eu comecei a divulgar, eu acho que 24 horas por dia, até 26 às vezes, mandando post, falando, gente, vamos apoiar. Aí o pessoal que foi assinando também, eu falei, assina, mas compartilha, porque senão não adianta nada. Porque aí eu tenho os meus conhecidos, você tem os seus conhecidos, vai embora que isso vai crescer. E graças a Deus cresceu. Ô Sérgio, sabe, você falando me dá a impressão de que para você, mais importante do que a decisão final da justiça sobre o desmembramento, é de repente você ter sido a voz de tanta gente que acha a mesma coisa que você e que não quer saber do detalhe jurídico disso, daquilo. Você vai ser ouvido no Supremo Tribunal Federal. Isso é um negócio do caramba, né? Olha, eu realmente até surpreendeu até a mim. Mas eu gostei muito, não vou falar que não, certo? E eu acho que o povo tem que começar a ser ouvido nesse país. Eu acho também. E isso, graças a Deus, eu estou conseguindo uma parte, daqui a pouco vai ter mais um, e vai ter outro, e a gente vai começar a colocar esse país nos trilhos. E enquanto as pessoas vocês estão indo aí hoje no Supremo, que receptividade você espera do ministro, hein? Olha, a receptividade, até então que eu tive de contato com eles lá, não foi diretamente com o ministro e tal, mas foi muito boa. Nós estamos indo, de verdade, em três, certo? Que seria eu, um representante da Change e talvez vai um deputado junto também. Você vai levar o quê? A caixa com as assinaturas impressas? Eu acho que esse negócio, eu falei com eles lá, falei assim, eu acho que é uma judiação com a natureza imprimir 17 mil páginas. 17 mil páginas de assinatura? Exatamente. Então, a gente conversou com eles, a gente vai levar 1.000 páginas e o resto em mídia. Entendi. Você vai levar tipo uma pendrive. Exato, é um CD gravado com texto. E deixa eu te falar, qual é a reação dos seus amigos, da sua família? Conta aí pra gente como é que foi depois que você começou essa história. O pessoal não acreditou, muita gente não acreditou, né? Falei, nossa, que isso? Você não conhece tanta gente assim. Mas todo mundo apoiou também, todo mundo gostou e ajudou a divulgar. Todo mundo que eu fui pedindo para ajudar a divulgar, divulgou também. E foi assim. E as pessoas se engajaram também na sua campanha ou não? Olha, teve muitas pessoas que postaram, mas muito. A minha mulher mesmo ela postou demais, ela faz tempo que ela tinha livro, ela ficava lá chamando gente para assinar. Teve alguns amigos também que eu sei que divulgaram muito, entendeu? E eu que não parei um minuto. De verdade, eu tive 2 semanas que eu praticamente só fiz isso. Eu fui atrás das assinaturas do Sérgio Moro. E você acha que é possível ter uma audiência também com o juiz Sérgio Moro? Audiência com ele, eu acho que não. Eu tentei entregar em mãos para ele, só que ele não quer publicidade nenhuma pro lado dele. Sei. Então eu tentei falar, eu posso ir aí, que tal. Eu não falei com ele, né? Mas a secretária dele falou, olha, ele não está fazendo isso porque o pessoal está chamando ele que ele quer ser superstar e tal, e ele não quer, né? Ele quer modernizar esse país. Então ele pediu para mandar para ele, agradeceu, mas não quis receber em mãos porque podia querer sair em mídia, essas coisas ele não quer. Bom, mas eu acho que você, no fim, né, você mostra que é possível quando a gente tem vontade hoje, utilizando os mecanismos que a internet dá pra gente e também um novo olhar de vários homens públicos, o cidadão ter uma participação política efetiva de ser ouvido, de ir lá mostrar sua opinião, né? Com certeza.
Com certeza, eu acho que todo mundo tem que começar a participar um pouco da política, entendeu? Mesmo que esteja conversando com os amigos e, sabe, querendo se informar. Porque o brasileiro passou muito tempo falando, eu detesto política, eu não quero saber de política. E deu no que deu. Verdade. Verdade, tem que ficar em cima. Ó, tô muito feliz por você, viu, Sérgio? Meus parabéns. Tomara que a audiência de hoje seja sensacional. Muito obrigado. Eu aqui agradeço vocês, o apoio. Boa sorte aí, Sérgio. Boa sorte, um abraço, bom encontro. Obrigado. Tchau. Tchau. 4h39. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraich. Agora são 4h40. A gente fala sobre a história do e-social. Muita gente já comentando aqui no Facebook da Jovem Pan, dizendo que ainda não conseguiu. Outras pessoas comentando que desde ontem estão tentando. Algumas conseguiram, outras não conseguiram. Tem um vídeo nosso. Não, se você tem uma foto da guia, manda. Porque mandar. assim, eu não vi ainda. O meu contador me falou, ele tem mais de 200 clientes, ele viu uma guia impressa do estado de Minas Gerais. E ele é da área. Porque tem duas coisas, tá, gente? Que quem não usa o sistema pode confundir. Tá ouvindo a gente não usa o sistema. Uma coisa é você se cadastrar. A outra coisa é você emitir a guia, que é a única forma hoje de você pagar INSS e FGTS dos empregados domésticos. O governo federal é contra a gente pagar isso. Eu sou a favor. Eu quero pagar. O governo federal não deixa. Não deixa, ninguém consegue. Tem um vídeo que quem tá vendo a gente pela internet tá vendo esse vídeo aqui. Horário por horário. Horário por horário, eu tentando pagar a guia do e-social. Eu tô desde ontem... Pagar não, emitir uma guia para eu pagar. Tô desde ontem. Governo, eu pago em cash, eu pago em cartão, eu faço transferência. Me deixa pagar, governo federal. Impede a gente de pagar. Enfim, eu tô aqui com muito amor no coração e muita esperança de que a gente vai conseguir. Tem ouvinte que tá na mesma situação. Vamos ouvir, Wilson. Oi, aqui é Eliana, falando da Chácara Flora, São Paulo. E eu tô pedindo socorro para vocês, Jovem Pan. O que a gente faz? Que faz 2 dias que eu tento imprimir a guia para o pagamento dos tributos da minha empregada doméstica e eu não consigo. E eu acabei de ouvir pela rádio Jovem Pan que eles estão tentando ou consertar o problema ou prorrogar o prazo. Tem que fazer alguma coisa, né? Muito obrigada. Gente, mais um ouvinte. Boa tarde, é Cássia de São José do Rio Preto, São Paulo. E eu gostaria da ajuda de vocês, porque a gente quer cumprir uma regra de pagar o imposto do empregado doméstico e não consegue. A hora que a gente entra no site, e no momento de emissão da guia, ele trava e a gente não consegue emitir a guia para pagamento. Então, por favor, gostaríamos de uma resposta. Obrigada. Madeleine, tem 2 ouvintes aqui. O Luiz Mônaco diz o seguinte: estou tentando desde ontem. E o Rafael Batistella: eu consegui ontem. Havia cadastrado a funcionária logo que liberaram o sistema. Ontem emiti a guia. Demorou meia hora, mas cada clique demorava muito. Manda foto da guia. Manda a foto da guia pra gente ver uma guia, como é que é. Com quem que a gente tá em contato agora? Com outro ouvinte da gente que é contador, é isso? É, o nosso ouvinte, Davi Mota, que nos ouve o dia inteiro e agora vai participar do Radioatividade. Ô, Davi, tudo bem? Boa tarde pra você. Tudo bom, Thiago? Boa tarde. Você é contador? Sou contador. Pois é, e você mandou uma história aqui de um caso de um cliente seu, de uma funcionária que nesse período está de férias. E aí, o que acontece agora, Davi? Então, a dúvida que eu estava tentando esclarecer é o seguinte: com essa história do DC social, deve acontecer muita coisa que o pessoal não está sabendo. Por exemplo, a própria Renata Perobelli, hoje de manhã, eu vi ela falando que ela tem um problema de uma funcionária dela que está com salário de maternidade. Ela não sabia como fazer porque esse dinheiro tem que ser reembolsado para ela, né? Sim. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas precisam, independente desse e-social,
sempre manter uma folha de pagamento correta, tudo direitinho, com salário, com encargos, com vale transporte, tudo que a pessoa tem direito e ir guardando isso aí, porque esse e-social é simplesmente uma guia para recolhimento, é um programinha muito meia boca, como se diz, e mal dá para recolher, porque não estamos conseguindo nem fazer a guia, né? Eu consegui uma guia, eu tenho aqui, até ouvi a Madeleine falando. Manda, Davi, manda a guia. O meu contador também só tem uma guia. Eu estou aqui tentando tirar outra aí, hoje eu vou ficar à noite aqui tentando tirar. Você conseguiu, você que tirou essa guia? Eu tirei uma, eu vou mandar para você. Eu vou colocar aqui no Facebook, se vocês conseguirem. Manda para mim, manda para mim. Sim. Tá? Ô, Davi, você tem experiência com esses programas, você é contador, sempre trabalha com isso. É um dos piores que você já viu? Esse tá bem ruim, viu, Tiago? Porque os programas que a gente usa, principalmente do Simples Nacional, das empresas, ele funciona muito bem. É bom o do Simples. Funciona o do Simples bem. Qualquer pessoa usa, não é, Davi? Não precisa nem saber usar computador, você usa. Não, tem que ser pessoa que conheça a legislação, né? Contador e tal. Já esse aqui foi feito, pelo menos prometeram que seria para qualquer um usar, e parece que não dá para qualquer um usar, né? Eu mesmo sofri um pouquinho na hora de fazer o cadastro, depois sofri um pouquinho para cadastrar o empregado e consegui tirar uma guia. Estou aguardando para tirar mais uma, que eu preciso ver se eu consigo. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, com relação a esse prazo de pagamento aí, eu acho que o pessoal não devia se preocupar muito, porque o governo vai ter que dar um jeito se continuar esse problema. Eles vão ter que prorrogar. Esse dia 6 é o vencimento do Fundo de Garantia das empresas também. A Receita já está cogitando ampliar, mas foi o que você falou no começo, Madeleine. Não, eles não podem mudar. Existe um problema com o FGTS, não tem, Davi? Sim, mas o FGTS das empresas, ele é recolhido de uma outra maneira. Sim, mas você não pode atrasar FGTS de empresa nem de jeito nenhum. É um negócio grave pra caramba isso aí. O atraso gera multa, né? Gera multa. Você tem que calcular com multa, porque ele tem o dia, o vencimento é sempre no quinto dia útil do mês. Né? O que você vai fazer, ô Davi? Você que é um homem que tem experiência e que põe o pão na sua mesa com isso, qual que é a sua dica? Hoje em dia não estou pondo muito, não. Eu já pôs mais, né, Davi? Hoje é o meu filho que está nessa luta aí. Eu estou tranquilo aqui só. Mas tem muita gente te procurando, Davi? Tem muita gente procurando nos últimos dias? Não, as pessoas não querem pagar, não, viu, Thiago? Ninguém quer pagar, então. Ninguém quer pagar. Não. Qual que é a sua dica para quem está na mesma situação que eu? Eu quero pagar. Vai ter que aguardar. Eu quero muito pagar. Madeleine, você vai ter que esperar, porque eu tenho certeza que até sexta eles não vão conseguir dar um jeito nesse programa. Eles vão ter que dar um jeito, não tem outra alternativa. Manda um boleto, eu pago. Me dá uma conta que eu deposito, eu faço qualquer negócio, eu quero pagar. Não é assim. Não dá, Davi? O de empresas também não é assim simples, né? Você faz uma guia. Isso é no tempo que não tinha computador. Você pegava uma máquina de escrever, preenchia uma guia no banco e pagava. Depois que tem o computador, você tem que aguardar o funcionamento do programa, infelizmente. Não dá mais para fazer aquele negócio que a gente fazia, preenche uma GRU, vai lá e tchau? Não, põe o código da unidade arrecadadora, vai lá no banco e paga. Não pode mais fazer? Foi por isso que eu parei de trabalhar como contador. Não dá mais para... Depois que inventaram o computador... Fiz isso. Porque antes, quando dava problema, tem muita gente que faz isso. Quando dá problema, você preenche ali uma... GRU é o quê? Guia de Recolhimento da União, não é? Isso aí não é nem serviço de contador, viu? GRU é coisa interna lá, contador não mexe com isso, não. Aliás, Madeleine, o Armando Calil mandou pelo Daniel Lian a guia que ele conseguiu emitir, mas ele ainda não sabe dizer quanto que ele demorou. Pelo menos demorou mais do que 24 horas para conseguir emitir essa guia, viu, Davi? Eu tô tentando pegar a minha aqui para vocês. E aí você manda para nós. Manda aqui pra gente, a gente publica no site, tá bom? Ô, Davi, mas obrigada aí pela dica que você deu, viu, pros nossos ouvintes. Manda aqui pelo meu Facebook mesmo, que eu passo pro pessoal. Tá, combinado? Eu vou colocar no seu Facebook, então, tá bom? Obrigado, viu, Davi? Um abraço, Thiago. Um abração. O que o Davi falou é importante, que é o seguinte, quando você entrar no site do E-Social, se um dia você conseguir, vai ter ali uma coisa das horas extras do doméstico, férias, não sei o quê, que a gente vai ter que preencher todo mês. Aquilo que o Davi está alertando é o seguinte, aquilo não vale como o recibo que você tem que ter por questões trabalhistas. Ele tem menos coisa do que precisa. É só mais uma coisa para você preencher todo mês. Mas não vale para nada, entendeu? Aquilo só vale para você gerar
o boleto do FGTS. Quando o site funcionar, ele vai gerar um boleto para você pagar. Denise Campos de Toledo estava passando por ali. E a Júlia me pegou. Você também teve Denise. dificuldade, Denise? Não, soldado que vem no quartel arruma serviço. Denise, abre o jogo. Madeleine, o Armando Calil demorou 3 dias. Não é 3 possível. dias. Não é possível porque só começou a emitir ontem. Então não é possível. Olha, eu deleguei o trabalho, eu deixei para a contadora, ela não está conseguindo. Não Desde tá. a semana passada. Ela fez o cadastro na sexta-feira. Eu cadastrei Não tá na sexta conseguindo também. Nada. O cadastro já foi muito difícil. O que ela me pediu de documentação para fazer esse cadastro foi uma coisa absurda, assim, da empregada. Você tem que ter coisas eu não escolaridade. tinha, o endereço, aí a pessoa tem que apresentar os números de recibo da declaração do imposto de renda. Se não tiver, tem que ter o registro do título de eleitor, se a pessoa for isenta, por exemplo, de imposto de renda. Então vai ter também no futuro algum cruzamento de informação por aí, né, Madeleine? Vai ter, porque eu lembro Na que eles Receita pediram Federal. imposto de renda. Aí do empregado doméstico tinha um problema lá que, por exemplo, se o endereço que ele está na carteira de trabalho não batesse com o endereço do não sei o quê, você não podia cadastrar. É muito difícil o cadastro. Agora, em relação a você não conseguir agora a emissão da guia, até o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, hoje se pronunciou. Ele estava saindo do evento, foi pego no pulo, e ele disse que o SERPRO está analisando a situação. Se for uma questão técnica, há a possibilidade de prorrogação do prazo, de ser prorrogado mesmo, porque não tem jeito. E você vai ter um congestionamento. Eles estão demorando demais. Se você fechar hoje o dia sem as pessoas conseguirem emissão de guia, você vai deixar para 2 dias todo mundo ir lá? E também Dá começa a mais de 1 gerar. milhão. Você tem congestionamento, aí você vai ter outro tipo de problema, como você tem no último dia de entrega do imposto de renda, da declaração. E tem o que acontece que a gente já vê nos escritórios de contabilidade, que tem gente designando estagiário para passar a madrugada tentando. Exatamente. Aí você vai congestionar esse site Agora, que já não as pessoas trabalham, funciona. né? As pessoas trabalham. Você não pode passar a noite inteira esperando uma brecha de uma falha legal, uma falha técnica para você conseguir emitir uma guia. Mas é algo inadmissível, né, Foi Denise? tanto tempo, eles tiveram tanto Falaram tempo para tanto fazer disso. isso e ficaram alertando que o patrão deveria pagar em dia, não poderia atrasar. Eles já atrasaram o sistema, né? O período de cadastro, porque não prepararam, inclusive, o sistema para o cadastro na época que era previsto. Isso foi sendo adiado. Aí chegou o cadastro e deu essa trava geral. Então, agora eu acho Vai ter que prorrogar, não tem outro jeito. Eu acho que é inevitável. Senão eles vão ter ações. Na as verdade, pessoas não vão eles conseguir acham que vão pagar. suspender a multa, porque o FGTS, no fim, você não vai conseguir fazer uma prorrogação assim. prorroga Vai o suspender dia, a multa. Eles podem colocar 2, 3 dias a mais, não dá muito tempo, mas pode prorrogar até o início da semana que vem, se começar a funcionar amanhã. Agora, nosso problema é também, agora, aquilo ali, ele só gera tudo junto. Os tais dos seguros, o FGTS e o INSS. Isso. Então, você não pode pagar o INSS separado, concorda? Mas... E o fundo de garantia, que foi até uma coisa que eles cogitaram para evitar multa de fundo de garantia, que você fizesse o cadastro e pagasse diretamente pelo sistema do fundo de garantia. Agora você não pode separar, porque você já fez o cadastro. Então, que é e aí isso dá que eles problema tão... no outro mês. É isso que eles estavam falando da Caixa, mas eu já falei com o contador, ele falou... Isso que você falou do outro cadastro é o seguinte, em vez de você atrasar... Você vai lá e cadastra o seu empregado doméstico na Caixa Econômica Federal, do mesmo jeito que as empresas fazem, e vai lá e paga. Só que aí você vai se ferrar se você já fez um cadastro e você for lá fazer o outro, vai dar duplicidade, vai dar problema. Não, vai dar problema. Agora eles vão ter que ter uma solução global. Eles vão ter que resolver o problema de todo mundo que está aí na fila tentando e a gente tem os relatos, não é brincadeira, não é má vontade. Eu filmei, os empregadores. Denise. Eu vi você filmando hoje à tarde. Você viu hoje à tarde? Eu não me conforto. Tô desde ontem, Mas Denise. é você e muita gente. Eu liguei hoje para a contadora, eu falei, aí como é que tá? Ela falou, não conseguimos emitir nada. Ela falou só um pouco no fim de semana e em alguns momentos que ficaram trabalhando no final de semana. Eu não tinha tempo sequer para fazer o cadastro. Então, eu já sabia que levava mais de 40 minutos para você conseguir resolver esse problema. É uma coisa demorada, então eu deleguei e a pessoa também que é profissional, que está acostumada com isso, não faz. Então, falhou o sistema, não funciona. A questão é, não... Eles vão alegar lei isso, a lei aquilo, FGTS, mas o global do sentido da lei brasileira é, você não pode exigir de uma pessoa uma obrigação que o governo impede essa pessoa de cumprir. Mas eu acho que agora a fala do ministro Levy deixa isso muito claro. Ele não vai fazer loucura, comanda claro. todos esses órgãos. É ele, é o Ministério da Fazenda.
Então, eles Entendi. vão tomar uma ação global, vai juntar o que acontece com o Fundo de Garantia, o que acontece com a Receita Federal, com o INSS, com tudo que você vai deixar de pagar porque não conseguiu emitir a guia. E eles vão ter que definir um prazo único e sem multa. Você não pode pagar multa por uma coisa que você não conseguiu fazer por incompetência deles, por incapacidade técnica de gerar uma guia. Não interessa essa altura do campeonato qual foi o problema, o que Não, Isso conseguiu. parece uma questão nada. técnica, mas também competência de quem está mexendo com isso aí. Mas viu, aí eles Denise? juntaram muito sistema, pode ter dado divergência de dados entre eles, não é divergência de dados do que você está colocando. Porque eles estão pegando o sistema do Fundo de Garantia, da Receita Federal, do INSS, eles juntaram muita coisa junto e nem todos os sistemas são compatíveis para você gerar uma guia única. Isso pode ter dado problemas seríssimos desde o início no cadastro. É diferente do simples da empresa, porque aí você tem uma alíquota única, você tem isenção de outros tributos, então você não tem que juntar nada. Você só está acertando a sua situação com a Receita. Então você paga aquilo e pronto. Não tem essa combinação de dados, de prazo, de data de pagamento, porque um dia você paga o INSS, no outro é o Fundo de Garantia. Cada coisa tem o seu dia. Agora tem até seguro, tem essa reserva, tem o seguro no caso de acidente, é muita coisa junto. Eles acharam que eles tinham competência para isso e não tiveram. Sabe que eu falei com uma pessoa que tem um escritório de contabilidade grande e ela tinha me falado dessa coisa dos sistemas, porque, no geral, os técnicos elogiam muito os sistemas de computador da Receita Federal. Que eles falam assim que são super avançados, qualquer problema você tem um suporte técnico. E cruza a informação. Cruza a informação. É assim, ache você o que achar da Receita, o sistema é primeiro mundo. Não, é dos melhores sistemas do mundo da Receita Federal aqui no Brasil. E aí essa pessoa me falou assim que no escritório dela, quem gera guia de INSS é um outro grupo de funcionários. Porque falou assim, o cara que acostuma mexer no site da Receita não tem paciência para mexer no da Previdência. E aí ela me falou, se for juntar laranja com banana, essa salada de fruta não vai dar certo. Adereços, né? O tal do seguro que eu te falei. Esse tem seguro muita é de coisa. onde? É aquele seguro no caso de acidente. Você tem isso daí também e você tem aquela reserva que você tem de pagar a mais no caso de demissão sem justa causa. Eles quiseram, por paternalismo, que você tenha essa garantia para você não ser pego de surpresa no caso de você querer demitir seu empregado. Você não tem que dizer aquela história, você vai ter que vender teu carro para pagar a indenização. Você vai ter um custo maior, mesmo que lá na frente o empregado que queira ser mandado embora. Aliás, é uma questão que ainda vai dar muita dor de cabeça, né, Madeleine? Agora, Denise, o resumo da ópera disso é, no e-social, você não está conseguindo, por exemplo, para emitir a guia, paro na fase que eu consigo fazer o login, aí ele carrega uma tela e fica um reloginho girando, não aparece nada. Eu nem chego na guia. Tem gente que está desesperada. Eu acho o resumo que da ópera não adianta insistir, não adianta né? insistir, espera uma definição deles ou espera a notícia de que está funcionando. Porque senão você vai congestionar um sistema que não está funcionando. Passa raiva, né? Passa Não raiva, tem você porquê. perde teu tempo, você deixa de fazer coisas mais importantes, em vez de ficar com aquele nervosismo todo, de repente sai uma guia errada, você não consegue. O fato então, é que eles vão ter que prorrogar. Vão ter que Denise. prorrogar, Já vão ter que falou ter alguma disso, não tem solução, eles jeito. vão ter que se posicionar hoje em relação a isso. No máximo até amanhã, porque o prazo é sexta. né? Exatamente, o CEPUR vai ter que identificar isso rapidamente. Eles têm competência para identificar qual que é a falha técnica. E solução tem, porque eles não podem prorrogar, por exemplo, não pode prorrogar o prazo do FGTS de todo mundo, Não, mas não pode podem ser suspender indefinidamente. a multa de quem está Isso. fora do prazo somente esse mês pelo e-social. Porque ficou obrigatório recurso. agora, né? Antes era opcional, você não tinha essa obrigatoriedade, começou agora. Última hora desse governo, hein? Última hora. Quantos total. milhões de anos que está aprovada Não, essa... demorou, Oh, inclusive, a Jesus. regulamentação. Que não foi teve aprovada, tempo foi pra fazer. mais de 2 anos que foi aprovada a lei. Até entrar em vigor, ficou todo mundo esperando, faltou regulamentação, o Congresso demorou. E ainda tem muita dúvida que vai ficar em aberto, viu? Porque na hora que sair a guia, por exemplo, quem está com a empregada com licença maternidade, não precisa pagar Falaram INSS. que férias também tá um negócio. Não, mas o INSS é que paga a licença maternidade. Só que na guia vai aparecer lá que você vai ter que pagar. Aí vai ter devolução, verdade, eles compensação. vão devolver? Como é que vai ficar isso depois? Que eu acho que é a mesma coisa do outro da moça que está em férias, que ele não sabe como é que coloca. Exatamente. Tem gente já em aviso prévio, só que o patrão é obrigado a fazer o registro porque é legal, para não ter multa. Está em aviso prévio. O que você faz depois? Tem um ouvinte aqui, mais um Gente. Viber chegando aqui ao Rádio Atividade. Vamos lá, Wilson. Boa tarde, meu nome é Bernardino, eu tenho um escritório de contabilidade e estou tentando emitir a guia do Fundo de Garantia desde ontem. O sistema está travando, eu não consigo emitir uma guia. Cheguei até o ponto de emitir a guia, porém ela não emitiu. Por quê?
porque o bairro estava com caractere especial, ou seja, estava entre parênteses. Eu liguei na ouvidoria da Caixa, eles me disseram que eu teria que trocar o CEP, colocar um CEP geral. Isso é um absurdo. O governo inventa esse sistema para arrecadar, dá um prazo, mas não dá o suporte para tudo isso. Obrigado, um bom programa. Além disso, tem a burocracia. Olha que absurdo. Agora, você imagina o escritório que tem que fazer muito. Tem que fazer. Vamos ouvir mais um escritório que ouvinte. tem dezenas de guias para serem emitidas. Mais um ouvinte. Boa tarde, meu nome é Silvio de São Paulo. Eu consegui emitir a guia do E-Social às 6 horas da manhã, na terceira tentativa, no terceiro dia. Espero que, se precisar, eu mando uma cópia. Um abraço. É um milagre da informática. Um homem que emitiu a guia às 6 da manhã. Manda a foto aqui pra gente. É uma pessoa esforçada, né, Madeleine? 6 horas da manhã. Ele já estava lá na frente do computador, inclusive. Tem na que terceira acordado, tentativa. Né? Você vai lá e faz. Ou ainda não tinha Agora, ido a gente dormir. tem esses problemas assim. Fiesta tendo problemas, né? De atraso, as pessoas não conseguirem recadastrar. Estudantes que ficam sem receber os recursos, mesmo tendo direito. Você volta e meia tem esse tipo de coisa por burocracia do governo e incapacidade de administrar direito essa parte de informática, né? Tem muita coisa que acontece Valeu, assim. Denise. Denise, valeu, um beijo. Espero que isso vire uma boa notícia, né? Denise, Deus o livre, você só vem aqui Até em relação ao negócio aí. Até em relação à guia para pagamento dos direitos de empregado doméstico. Mas é isso, gente. Beijo, tchau. boa tarde. Rádio Atividade. Rádio Atividade. Pela internet em jovempan.com.br para todo o planeta. Rede ligada. 5 horas e 1 minuto. Repita. 5 e 1. Direto da redação. No ar. Últimas notícias. Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2015, direto para as manchetes. Brasília. O governo sinaliza que pode prorrogar prazo para pagamento dos impostos dos empregados domésticos. Rio de Janeiro. Ao menos 30 perfis na internet já foram identificados pela Polícia do Rio de Janeiro como suspeitos
de terem promovido manifestações racistas contra a atriz Thaís Araújo. Esses perfis já estão fora do ar, mas os IPs são de usuários do Rio e de São Paulo. Esportes. Corinthians e Atlético vão jogar em dias separados. A CBF resolveu cumprir a tabela. Fez o certo, mas faltou o bom senso. Últimas notícias Jovem Pan. Atenção, você que está passando nervoso ao não conseguir emitir a guia de pagamento de FGTS e INSS de empregados domésticos pelo E-Social. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, assim que confirmado que se trata de uma questão tecnológica, o pagamento pode ser, sim, adiado. Então, para de tentar, para a correria, vai ter uma decisão até o fim do dia de hoje. O deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, que preside a comissão especial na Câmara que aprovou a revogação do Estatuto do Desarmamento, recebeu doações de empresas da indústria de armas para a campanha reeleição. Outros 4 parlamentares da comissão também foram eleitos com a ajuda financeira do setor. O Ministério da Fazenda disse à Comissão Mista de Orçamento do Congresso que o valor a ser pago pelo governo quanto às pedaladas fiscais vai ser de 57 bilhões de reais. O déficit fiscal esse ano chegará, então, a cerca de 120 bilhões. Últimas notícias Jovem Pan. 5:04, Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Ao menos 30 perfis na internet já foram identificados pela Polícia do Rio de Janeiro como suspeitos de terem promovido ataques, manifestações racistas contra a atriz Thaís Araújo. O caso veio à tona no feriado prolongado e ganhou repercussão nacional. Os perfis são de moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles já foram retirados do ar, mas os donos dos IPs estão sendo procurados. E, uma vez identificados, serão intimados a prestar esclarecimentos. O sigilo eletrônico desses 30 suspeitos também pode ser quebrado por determinação da Justiça após pedido da Polícia Fluminense. A atriz já prestou depoimento e autorizou a abertura das investigações contra essas 30 pessoas. Os suspeitos podem ser iniciados pelo crime de injúria racial. O crime de racismo é cometido contra uma única pessoa. A pena prevista é de 4 anos, mais ainda a possibilidade de os suspeitos serem indiciados por um outro crime, o de formação de quadrilha, que tem pena prevista de até 4 anos de reclusão em caso de condenação, ou seja, a pena total pode chegar a 8 anos a essas pessoas que cometeram injúria racial contra a atriz de teatro e televisão. Marcelo Matos, boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Tiago. A Sabesp está fazendo um mutirão na Zona Sul para facilitar a negociação de débitos com os clientes. Até sexta-feira, portanto. Então, é um programa Pague Simples. Nós temos 2 endereços lá na Zona Sul. Um deles é o Shopping Interlagos, no estacionamento Avenida Interlagos 2501. E também ali na estrada do M-Boi Mirim, 4059, no Jardim Ângela, bem em frente justamente à agência de atendimento da Sabesp. Então, para evitar aí que a pessoa possa ter a água cortada, então toda uma negociação está sendo realizada, a expectativa de que 120 mil contas possam ser negociadas durante essa iniciativa, que vai ficar, eu repito, na Zona Sul, nesta quinta e também sexta-feira, sempre até às 5 horas da tarde, a partir das 9 horas da manhã, Tiago. Rede Jovem Pan. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraich. Boa tarde, Caio Blinder. Boa tarde, meu querido Tiago. Boa tarde, pessoal. Oi, Caio. Eu quis trazer esse assunto de hoje sobre a religiosidade americana, justamente pela impressão que todo mundo tem que o americano é extremamente religioso, a devoção dele é fenomenal. E para quem conhece os Estados Unidos, especialmente para quem vai no interior americano, fica impressionado com a
quantidade de igrejas nesse país das mais diferentes religiões, especialmente religiões protestantes. Cada quadra você tem uma religião, uma igreja evangélica, presbiteriana, luterana, etc. E eu achei importante trazer essa pesquisa mostrando como esse componente tão profundo e enraizado da vida americana, a vida espiritual americana, está realmente tendo uma mudança histórica. O que está mudando, hein, Caio? É em relação principalmente aos jovens. Eles estão cada vez mais distantes da fé, é isso? Olha, o que é incrível é o seguinte, é uma coisa que já tinha sido registrada em outras pesquisas, mas essa pesquisa do Centro Pew, que é PEW, é muito importante pela profundidade. Entrevistaram 35 mil pessoas. É o centro que faz as melhores pesquisas sobre religião. Número 1, os americanos, em geral, de uma maneira pequena, mas significativa, estão se afastando não tanto da fé, mas da que se chama de religião organizada. Ou seja, daquela igreja que é luterana, presbiteriana, batista, igreja católica, etc. Isso é a grande diferença. Isso é muito, muito, cada vez mais marcante entre os jovens, especialmente os jovens que nasceram, os millennials, que nasceram depois de 1980, gente com 20, 25 anos. Então, a entrevista mostrou o seguinte... Caio, 1980, 25 anos, Caio, você está denunciando sua idade. 20 a 30. 35, Caio? Não, os millennials. Então, os millennials começam em 34 anos de idade. Nasceram entre 1980 e 1996. Eu conheço. Então, começa com 35. Não, 80 tá com 35, Caio. Eles são jovens ainda. Eu tô falando que você tá denunciando sua idade. Eu chamo de jovem, você é millennial, você tem 35 anos. O Tiago tem 36, talvez. Pouquinho mais, Caio, um pouquinho mais. Vocês são millennials, de coração e de espírito. Vou falar do espírito, não do coração. Não, mas a definição técnica é de 80 a 96. Isso. E é bom lembrar assim, as pesquisas no Brasil, o que é uma super pesquisa no Brasil? Ela ouviu, 4 mil pessoas. É uma super pesquisa. Essa que o Caio tá falando, ouviu 35 mil, cara. É um negócio sério. Não é pesquisa eleitoral que é feita a cada semana, é uma pesquisa realmente de fundo, uma pesquisa qualitativa. E o que, depois desse desvio muito útil que vocês fizeram, agora deixa eu voltar ao meu assunto. Que 23% dos jovens americanos, eles se dizem nuns. Nuns é nenhuma igreja em particular, inclusive são ateus. É um número muito grande se comparado com a pesquisa de corpo feita quando, em 2007, ou seja, 8 anos depois, o número de jovens americanos que dizem eu não estou ligado a nenhuma religião, eu sou ateu, subiu de forma expressiva. Em geral, está subindo muito o número de pessoas que não são filiadas a nenhuma igreja nos Estados Unidos. E a diferença é muito política. Entre os democratas, existe um maior componente de gente não afiliada do que os republicanos. Os republicanos são, em geral, evangélicos. A base eleitoral do Partido Republicano é o evangélico, né? Que é um grupo muito expressivo da religião. E uma das... Claro que você pode dizer o seguinte, os próprios pesquisadores lembram o seguinte, pessoas, quando ficam mais velhas, ficam mais religiosas. Então é possível que o jovem de hoje, esse jovem de 20 ou de 35 anos, para deixar bem claro, pode ficar mais religioso. Mas, em geral, eles dizem que a pesquisa sinaliza um distanciamento da religião organizada. Não que as pessoas não sejam espirituais. Mas também cresceu um pouco o ceticismo e e as pessoas são mais agnósticas, ou seja, a crença absoluta, a certeza absoluta na existência de Deus está diminuindo de forma pequena, mais significativa nos Estados Unidos. Mas, tem um dado aqui que eu achei que é um dado super interessante, que reforça isso que você está falando. Todos os dados que a gente vê de crenças nesses paradigmas de igreja ou de ir na igreja caem. Mas aqui mostra que o percentual de pessoas que com alguma regularidade sentem paz espiritual, bem-estar espiritual e coisas do gênero, cresceu de 52% para 59%. Você não acha também que essa coisa que existe muito em igrejas organizadas, de serem menos espirituais e mais morais, de serem menos acolhedoras
e mais de expulsar quem não faz parte daquela mediocridade daquele grupo, isso não tem afastado as pessoas ano a ano? Tem, você tem razão. Eu ia terminar o meu raciocínio justamente com esse ponto. As igrejas não acolhem como antes. Existe uma intolerância em muitas igrejas, não todas. E o que é confirmado por outros dados da pesquisa. Existe uma tolerância maior dos americanos em relação, por exemplo, à homossexualidade. Em geral, eles são mais tolerantes. Ou seja, mesmo em relação ao aborto, os dados são realmente estáveis. Mais de 50% dos americanos são a favor do aborto completamente ou em algumas circunstâncias. Ou seja, existe um distanciamento entre os paradigmas morais da população e o que é pregado, em geral, por igrejas. Isso ajuda a explicar o afastamento. O outro ponto, só para complementar, existe uma descrença, para ficar no termo religioso, nas instituições. Vocês estavam comentando isso ontem, no caso do Brasil. O que você acredita? No caso americano, em geral, também se descrê cada vez mais do Congresso, do governo, do judiciário, etc., e das igrejas institucionais. Não vamos esquecer que tivemos grandes escândalos aqui nos Estados Unidos, anos atrás, especialmente na Igreja Católica, escândalo de abuso sexual. Isso afastou muita gente da igreja organizada, mas não da fé e não do seu componente espiritual, especialmente entre os jovens. Ok, Caio. Valeu. A gente Obrigado, vai colocar viu? a pesquisa toda no nosso site. Põe aí, pessoal, já traduzida no Google Translator. Não fica assim a tradução 100%, mas dá para você entender tudo. É uma pesquisa muito interessante de um assunto que todo mundo gosta de debater, né? Que é religião, Não, muito bom. E eu posso, religiosidade. meu selo de qualidade, o Centro PEW, PEW, realmente é de uma credibilidade e de um caráter científico fenomenal. Então, realmente podem confiar nessa pesquisa. Eu adoro a parte que eles fazem de novas mídias e de sexualidade também. Tudo. É Eles só são coisa louca que você acha. Eles descobrem né? muito bem comportamento, não fica só naquela coisa de pesquisa eleitoral que todo mundo faz, que eu acho um pouco abusivo. Algo mais Todo dia tem abrangente, pesquisa eleitoral. E ó, vai lá, dá uma olhada no nosso site, vocês vão adorar, jovempan.com.br/radioatividade. A gente vai pôr essa pesquisa que o Caio falou completinha ali para você ver os dados. Caio, beijo! Até amanhã. Obrigado, pessoal. Até amanhã. São 5h16. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraich. Bom, Thiago, vamos falar agora de um negócio que tá fazendo um sucesso danado, né, na Por internet. que será que a gente gosta tanto de saber, ou pelo menos se surpreende tanto em saber que tem alguém que é parecido com a gente não tem irmão gêmeo, tem um irmão que não é parecido. Meu irmão, por exemplo, não se parece nada comigo, né? Então, e tá rolando agora na internet, rolaram 2 fotos virais semana passada. Uma das meninas que você viu, elas são iguais. Elas são iguais, elas são assim, tipo, tão igual quanto gêmeo univitelino. E nem se conhecem, nem são do mesmo país, nem nada. E do cara, que essa é fantástica, o cara entrou no avião e sentou do lado de um cara que é igualzinho a ele. Isso, no mundo todo, é chamado hoje de doppelganger, que é uma figura mitológica da mitologia alemã, que ela podia se transformar na outra pessoa. Mas hoje em dia esse termo é usado para pessoa que é igualzinha a outra, não porque ela se transformou, né? Mas porque ela história do nasceu irmão assim. gêmeo, que você tem um É gêmeo irmão gêmeo perdido. no mundo, né? É um gêmeo perdido por aí. Agora, como é que será, né, Thiago, que uma pessoa é mais parecida com a gente que o próprio irmão da gente? Eu tenho 2 primas que são gêmeas, mas não são univitelinas, né? Elas são diferentes, completamente diferentes. Você acha que uma é mais velha do que a outra, é muito engraçado. Não vou dizer qual para elas não ficarem bravas, né? Agora, olha, a produção tá me enchendo o saco porque eu fiquei impressionada com essa história, porque eu tive uma experiência assim e foi uma das coisas mais assustadoras. Foi muito assustador. Muito assustador. Quem já passou por isso, se você não tá Onde foi isso? Num mercado público em Luxor, no Egito. E eu tava lá, tipo, comprando lá uns temperos, sabe? Aí, de repente, começou a juntar gente, olhar, e eu olhando, né? O que esse povo tá olhando? E não achava. A menina que tava do outro lado da banca era igual. A gente era igual. Só que quando eu olhei a menina, foi um negócio assim que a gente assustou tanto. Porque, assim, era muito igual. Parecia que eu tava olhando no espelho. Tem foto disso? Ela saiu correndo. Eu saí também. Foi horrível. Foi uma experiência terrível. Uma
Uma vez Nossa, eu vi uma coitado. pessoa na rua parecidíssima com meu pai. Aí eu assustei também. Aqui em São Jura? Paulo mesmo. Mas não dá um Dá, sustão? você fala, ué, não foi uma como é que experiência pode, assim né? super Meu pai legal. não mora em São Paulo, não tá aqui. Então, mas é isso que eu tô falando. A gente fala disso. Se você não passou por isso, você fala, é super legal. Meu, não é. Dá Às vezes um assusta, susto. Né? Mas mexe enfim, com o nosso imaginário isso aí. porque eu na hora nem pensei nada. Eu comecei, meu Deus, parece que você tá perdendo sua identidade, sei lá, é estranho demais. Mas a gente vai conversar com um geneticista, que é geneticista clínico do Centro de Genética Médica da Universidade Federal de São Paulo, Dr. Marco Antônio de Paula Ramos. Doutor, tudo bom? Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Doutor. Doutor, como é que pode esse lance de gente que mora um num canto, outro no outro, a família não tem nada a ver uma com a outra, a pessoa ser igualzinha, que parece um espelho uma da outra? É assim, a variedade morfológica, né, as características físicas das pessoas no mundo inteiro é muito grande, é muito ampla. Em algumas situações, a gente pode ter uma estrutura óssea semelhante, um tipo de pele semelhante, um tipo de cabelo semelhante, e aí a semelhança é muito evidente, né? E essa brincadeira que existe na rede social é justamente um site que parece que procura as pessoas semelhantes, né? Então, por um programinha que eles têm lá, eles vão juntando as características e localizam no mundo as pessoas que são muito semelhantes a você. Isso é muito comum. Óbvio que isso não tem nada a ver com serem irmãos, né? Porque irmãos são aqueles que são fecundados por gametas dos mesmos pais, e eles podem ser iguais, como são gemelares, diferentes, mas eles têm a mesma procedência genética. Eles são a representação dos genes dos seus genitores, né, dos seus pais. Agora, sabe que eu queria aproveitar a oportunidade, até ampliar um pouco esse assunto, e falar assim, da mesma forma que a gente pode ter genes que determinam que a estrutura óssea do rosto é parecida, que a pele é parecida, que o cabelo é parecido, a gente tem que lembrar, como cidadãos, eu vou fazer uma propaganda aqui de uma situação que a gente precisa sempre lembrar, de que a gente também pode ser semelhante nos antígenos de histocompatibilidade, que são importantíssimos para as doações, principalmente a doação de medula óssea. E sabe que tem um site, uma instituição que faz isso, que não é uma brincadeira, mas procura pessoas que são idênticas do ponto de vista de histocompatibilidade, ou seja, para determinadas características dos tecidos, elas se reconhecem como sendo irmãos, e essas pessoas são possíveis doadores. Então, aproveitando esse tema, eu gostaria de dizer para as pessoas lembrarem que a gente em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo tem, em alguns lugares tem um banco de medula óssea, que a pessoa vai lá, doa um pouquinho de sangue, que é uma coleta normal, eles fazem a tipagem desses antígenos HLA e identificam quais pessoas são muito semelhantes para aquele tipo de gene, para aquele tipo de proteína. E aí essa pessoa pode ser potencial doador de medula para outra que necessita tanto, né? Ô, doutor. Então, lembrar que isso, cientificamente, essa ideia tem interesse mesmo. Até que é usado no antígeno HLA, mas aí é outra pesquisa, não é uma pesquisa por aparência, né? Por semelhança. Doutora, a produção vai refazer a ligação porque a gente não está ouvindo nada. Ruim, tá cortando a ligação. São 5h22, tem uma ouvinte que ligou para falar aqui desse assunto, Wilson? Mentira. Tem? Vamos ouvir. Meu nome é Ana Paula, eu sou de São Paulo, tenho 24 anos. E eu me inscrevi no Twin Strangers porque eu fiquei curiosa. E também porque muita gente sempre diz que conhece alguém parecido comigo. Então eu falei, deve ter alguém ao redor do mundo que também parece. Mas não foi muito assertivo, não. Na verdade, não apareceu ninguém realmente parecido comigo. Alguns traços eram bem parecidos, tipo o nariz, principalmente. Mas, em geral, não achei nenhum gêmeo ao redor do mundo, não. Vamos ver as fotos, as meninas estão aí com a foto. Ela se inscreveu nesse site que surgiu para achar o seu gêmeo. A gente não se inscreveu porque tinha que pagar. E aqui todo mundo tem escorpião no bolso. Foi difícil. Agora, aqui. Sabe uma coisa, aí elas falaram assim, não vou pagar, mas eu vou achar alguém que já entrou e vou pegar essas fotos. Mas pelo que me mandaram aqui,
Ela falou que não é parecido, mas achei parecido. Achei. As fotos da menina, não todas. Sabe mas uma eu coisa achei também? Eu parecido. tava lendo sobre esse assunto. Tem uma questão assim, se você vai meio com aquela predisposição de achar alguém parecido com outro, você começa a olhar mais as semelhanças e aí o seu olho, olha só, parece e tal. Ó, A nossa ouvinte tá aqui quem aparecendo tá aqui vendo na- a gente na pelo tela. telão tá vendo isso. Mas eu acho que isso que você falou, se você tá procurando a semelhança, você aí acaba você acha. achando. Por exemplo, quando você sabe que duas pessoas são irmãs, não aconteceu já com você, por exemplo, eu e a minha irmã, a gente não se acha parecidas. Mas várias pessoas dizem que a gente é, porque eu acho que a pessoa vem com aquele negócio, irmã, começa a procurar coisas que são parecidas. O doutor voltou, doutor. O senhor ouviu o que a gente está falando aqui? Tem uma questão também, se você acha que vai encontrar alguma coisa semelhante, você acaba encontrando mesmo? Tem a ver com isso também? Não tem, não. O que acontece, a semelhança que a gente encontra na rua entre as pessoas, né, é que nossa população é muito miscigenada e mais ou menos nós temos todos algumas origens comuns, né? Então, muitos são descendentes de portugueses da mesma região, outros de italianos, espanhóis. Então, é lógico que, como eu disse, as conformidades ósseas da face, da pele, da cor do cabelo, acabam coincidindo e a gente acaba encontrando na rua pessoas semelhantes, né? Mas, Então, doutor, no mundo inteiro tá tendo isso agora. Tem um site para promover isso, mas tem tido um monte de foto. Essas probabilidades fazem com que, de repente, um cara lá na Suécia seja mais parecido com outro do Canadá do que o irmão dele, que é filho do mesmo pai e da mesma mãe? Isso pode acontecer, pode acontecer. Também porque nós não somos, o ser humano, ele não é tão diferente do ponto de vista de característica física um do outro, né? O tipo de crânio é mais ou menos semelhante, o tipo de dentição é muito semelhante, então varia a cor de pele, textura de pele, cor de cabelo, então é fácil realmente encontrar pessoas parecidas com a gente, né? Mas isso não quer dizer que geneticamente eles têm algum grau de parentesco. São semelhantes porque essas características genéticas, coincidentemente, são semelhantes, né? E também, doutor, tem muita... Hoje em dia também, não sei se hoje em dia, mas é normal a gente modificar o corpo para parecer do jeito que a gente quer. Explico. Você cuida da sua pele de determinado jeito, corta o cabelo de determinado jeito, teve determinados hábitos alimentares, tem determinados hábitos de exercício físico, e isso, de repente, vai criando uma semelhança de um corpo com outro à medida que ele vai evoluindo. Não quer dizer que quando eram crianças eram iguaizinhas também. Exatamente. A gente vai mudando o nosso perfil hormonal, vai adquirindo as características de adulto, e às vezes é mais parecido na vida adulta do que na infância, né? Ou vice-versa, né? É parecido mais na infância, depois quando adquire aquele padrão hormonal nosso, mesmo sendo irmãos, existe uma variação genética entre os irmãos que não são gêmeos idênticos, e aí eles adquirem uma característica física diferente após a adolescência. Se você coloca duas pessoas, dois carecas, um do lado do outro, você começa a achar que tem alguma coisa semelhante, mas isso são as coisas que se modificaram, né? Exato. E existe um padrão populacional, né? Em genética, a gente considera que aquilo que é fora do padrão populacional são os desvios fenotípicos. O que são os desvios? São aquelas características físicas que estão fora do padrão, pelo menos daquela família. E isso que a gente usa para o nosso diagnóstico de patologias genéticas. Entendi. Isso é muito bom a gente saber também, que você ser parecido por fora não quer dizer que geneticamente é igual, é isso, né? De forma alguma, apenas algumas características que são coincidentes. Eu queria retomar aquilo que você estava falando, e acho que caiu a linha. Vamos lá, doutor. Na ciência, de modo geral, existe uma semelhança que é muito importante de ser procurada, e a gente tem talvez uma obrigação cívica de colaborar com isso, que é a semelhança dos antígenos de histocompatibilidade. As pessoas que sofrem de leucemias e precisam de transplante de medula necessitam encontrar pessoas que sejam semelhantes quanto à histocompatibilidade. O que quer dizer histocompatibilidade? As proteínas de determinados tecidos têm que ser reconhecidas como semelhantes, para que não haja rejeição. Então, quando o paciente recebe o transplante, ele deve receber o transplante de uma pessoa com uma histocompatibilidade, ou seja, tem que ser semelhante em algumas características de proteínas de tecido.
aí ela não rejeita o tecido e aceita o transplante que se cura ou melhora, seja lá o que seja proposto pelo tratamento. Existe um banco de dados de semelhança disso, que é chamado RIC-REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. No Hospital da Santa Casa de São Paulo, as pessoas podem se cadastrar, e aí o cadastro dela, eles vão identificar qual é a histocompatibilidade que ela apresenta, quais são os antígenos chamados HLA que ela apresenta, e vão parear com os outros doadores. E vão achar as pessoas semelhantes a ela. Se alguém precisar de medula óssea com essa mesma semelhança, ela pode doar e salvar a vida dessa pessoa. Então, do ponto de vista científico, tem uma coisa interessante e muito útil que pode ser feita em relação à nossa semelhança aos outros seres humanos, né? Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada pela dica também. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Valeu, doutor. São 5h29. Tem mais um ouvinte falando disso, do site lá, que acha gêmeo perdido no mundo? Vamos ouvir. Bem, eu sou a Ramana. Aí eu fiz a conta no Twin Strangers pra saber, né? Porque acho muito legal essa parte de você saber que tem outra pessoa parecidíssima com você em outro lado do mundo. Isso é muito interessante, né? Porque o mundo, 7 bilhões de pessoas, é muito grande. E por que não, né? Aí eu fiz a conta, eu vi que realmente tem muitas pessoas que se parecem umas com as outras. E essas duas aí que eu enviei a foto são parecidas comigo. Não são idênticas, mas tem uma ou outra coisa nelas que me lembra. Eu já tentei contato com alguma delas, só que às vezes não vem a conexão não vai. Não tive algum retorno delas de volta. Descobri outras pessoas, você vai descobrir cultura delas, mesmo que as pessoas não sejam idênticas a você, mas elas podem ter gosto em comum. E é muito legal isso, saber da cultura dos outros povos, dos costumes, etc. E eu tô gostando bastante da experiência, porque é mais uma coisa nova que eu aprenda, né? E é diferente, porque é super legal também saber que tem outra pessoa parecida com você de rosto. Eu ainda não achei a minha gêmea totalmente, mas tô na expectativa que eu vou achar. Boa sorte, mas tá certo, é o nosso ouvinte. Vai ficar mandando mensagem pra pessoa insistindo. Não dá, né? Já pensou que pânico? Alguém começa, eu sou sua cara, me atende. Oh, meu Deus do Bom, céu. a produção daqui a pouco volta aqui pra falar mais sobre esse assunto. Elas, claro, que acharam uma brecha pra vir aqui ao estúdio, né? E eu quero agradecer a Fátima de Sorocaba, que está nos vendo pelas câmeras. Pela primeira vez, ela nos viu aqui pelas câmeras. Olha que legal. Beijo, Fátima. Beijo pra você. São 5h31. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Bom, você já sabe aqui no Radioatividade que a gente tem um novo parceiro, que é a To Go Travel. Houve essa promoção que é sensacional. A To Go Travel conseguiu para você tarifas especiais na classe econômica para os Estados Unidos a partir de 915 o quê? Reais, isso mesmo. É só saindo de São Paulo. Você viaja ida e volta de São Paulo, pode ser Nova York, Orlando ou Las Vegas. Olha isso. A partir de 6 vezes de R$ 153. E tem também um aéreo São Paulo-Los Angeles a partir de R$ 1.038 à vista ou então em 6 vezes de R$ 173. Mas você sabe que esses pacotes são uma negociação assim, de alguns deles. Tem que ir lá e comprar. Acabou, não tem mais nesse preço. Essa promoção é válida só até hoje. Acesse agora para comprar. togotravel.com.br. Como é que escreve To Go Travel? Travel, T-R-A-V-E-L. togotravel.com.br. Ou então você liga 3124-0210. Aqui em São Paulo, código 11, repetindo, 3124-0210. Radioatividade. Agora são 5h32, você pode curtir já o nosso meme do Chega de Luxo. A gente banca para os deputados. Um prato de picanha, R$ 229. Um picolé a R$ 16, um prato de bacalhau a R$ 155 e uma garrafa de água de 250 ml a R$ 13,90. É, na verdade, a sugestão que o nosso ouvinte mandou, falando sobre
a Câmara, né? É a Câmara, são os parlamentares paulistas, isso. Na geral. Assembleia não deu para pesquisar o jornal lá, porque a Assembleia não conta. Né? Ela esconde o que tá na verba. Dá uma curtida lá, entra no site do Radioatividade. 5h34. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. São 5h33, só quero dizer o seguinte. Vocês que me zoaram porque eu assustei com a minha gêmea desconhecida que eu encontrei em Luxor. A nossa ouvinte Lili Gomes acaba de me mandar um tweet aqui, me dando razão, só pra falar pra vocês. Que é isso mesmo. Pô, você vai lá pro outro lado do mundo, chega e tem um clone seu. É pra correr mesmo. #clone seu. Tá? Tô falando, o Thiago não aconteceu isso com ele, mas ele viu uma pessoa parecida com o pai dele na rua. Já não dá um frio na barriga, assim? É uma coisa esquisita, gente. É por isso que é tanto fascínio ao redor do mundo todo, em vários países, porque é um sentimento estranho, assim. Não é, você não sente o que você racionalmente acha que iria sentir nesse momento. Eu, hoje, pensando, eu falo, putz, deve ser uma alegria ver uma pessoa igual, né? Cara, eu fiquei apavorada, fiquei em pânico. Ela também, que saiu correndo as duas. Patético. E aí não teve foto, é isso? Não, fim não da teve história. Foto. Não. Vamos pedir, né? Não, encarecidamente não aqui, quero, se alguém cara. localizar. Não Mas quero. por que, Madá? Já pensou? Cara, é um pânico, Você pode não usar quero. essa pessoa a seu favor? Não quero. Aqueles compromissos chatos. Tem uns episódios chatos. americanos, até um de Friends, que você não gosta, mas esse é muito bom. Que os caras estão procurando os gêmeos de mão, os Twin Hands, pra fazer um comercial de mão. Então, lá nos Estados Unidos também tem muito isso, de gêmeo principalmente nessas comédias, de procurar gêmeo de mão, gêmeo de colo aqui, de gêmeo pescoço. de orelha. O Gêmeo de Vinícius nariz, Funaro, né? nosso ouvinte, gêmeo, a gente separou umas montagens aqui, já a gente chega nisso, que a gente quer saber dos nossos ouvintes, então já vamos pedindo para eles sintonizarem aqui no serviço de streaming. Antes disso, tem uma história, outra história, Madá, parecida com a sua. Gostei dessa também, do Vinícius Funaro. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Radioatividade, tudo bem? Aqui é o Vinícius São Paulo. História de ter alguém gêmeo. Uma vez eu estava no cursinho e tinha um rapaz do cursinho da frente que parecia muito comigo e o bedel do meu cursinho foi chamar ele para entrar pra dentro da sala porque ele não podia sair. A Madá tá assustada aqui, pessoal. Que ela viu aqui uma sósia da Fernanda. Mandaram uma sósia da Fernanda. Não sei se dá pra vocês pegarem aqui na câmera. Será que dá? Foi mais perto. Tô parada. O pessoal me mandou parar. Gente, é uma pessoa que mandaram uma foto dos anos 60, que é igual a Fernanda. Mostra a Fernanda. Talvez até seja eu. Eu separei. Não está nada. Você acha o quê? Será que Gente, a teoria da reencarnação não é essa da novela da Globo. Você não volta com a mesma cara. Não é a mesma atriz. Pode que vem fazer você em outra Você encarnação. do mesmo jeito. Não é, muito entendeu? louco, né? Mas não é uma sensação esquisita você ver uma pessoa... Não, Madeleine, eu quase perdi uma amiga. Porque antes, quando eu conheci uma amiga, que hoje é super amiga, mas na época ela não queria falar comigo porque eu era muito parecida com a ex-namorada do namorado dela. E ela não falava comigo. Quer saber? Eu não falaria também. Gente, eu não também falava. Não tinha falado até hoje. Não falo até absurdo. Ai, que absurdo. Eu também. Hoje a gente é super amigas. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Mas, gente, absurdo. Se é só parecida Mas, ó, ou Fernanda... só parecida? Só parecida, pelo amor de Deus. Outro beijo, Dani. A Fernanda falou aqui da sósia dela. Legal que a gente separou umas sósias aqui da nossa equipe do Radioatividade. A gente até quer perguntar para os nossos ouvintes o que eles acham, né? Com quem que vocês acham? A gente não, a Júlia parecida? Simixic. Eu quero deixar bem claro para os ouvintes que quem fez essa presepada foi a produtora Júlia Simixic. Não fui eu. Foi inspirado o quê? Desculpa, eu vou falar uma coisa. Segunda-feira eu tive que passar 2 horas de programa fantasiada de caveira mexicana. Então agora hoje você eu tenho pode se todo vingar, o direito. É, agora Pode é a se minha vingar. hora de sofrer. Vamos lá, Júlia. Vamos Conte lá, para Silvia, os por favor, ouvintes. mostre pra gente. Olha, foi um pouco difícil. Ai, pera. Bom, Tem pra quem trilha não tá sonora. assistindo, né? Quem Wilson, tá trilha ouvindo sonora, a gente, Wilson. vai estar lá no nosso Vai site, estar tá no bom? site, eu vou contar pra quem tá ouvindo. Não foi o Wilson.
emoção. Eu não faço essas coisas sozinha, gente. Não, eu não gosto do Fábio Júnior. Alma Gêmea, é a música tema do momento. Ah, olha aqui, gente. Beijo pro Anthony, nosso ouvinte do Japão. Poxa, Madeleine e Thiago, o negócio de todo mundo igual aqui é a coisa mais comum. Gente, ouvintes. Puta, é verdade. A gente nem pensou nisso, né? A gente nem pensou nisso. Bom, Júlia, mas com quem diga. você se parece, Então, vamos lá. Júlia? Eu não tive muito tempo de fazer uma produção minha, exclusiva. Então, os nossos ouvintes que nos seguem pelo Viber já viram essa montagem. Que eu pareço muito com a nova princesa da Disney, a Moana. Ainda bem que a Júlia é uma pessoa modesta. Ela é a cara da nova Ela é a princesa, Não, eu gente. preciso tomar um sol, eu admito. Para todos nós, ela zoou. Agora, pra ela, é a princesa, Não é, né, que não gente? deu tempo, gente, de fazer tudo isso. A gente tava ocupado produzindo Olha o o que o Wilson programa. falou. O Wilson tá que falando a princesa assim, que é é. a sua cara. Ah, Foi pode feito ser. em sua homenagem. Pode ser. Olha o que esse será Will que ele tá puxando o saco querendo, da né? Júlia. Acho que ele quer soltar um comercial mais cedo, hein? Ó, outra pessoa aqui, o Marcelo Matos, aí não tem como negar, né? Ele já vai estar aqui. Cara, o nariz é igualzinho ao do Luciano Huck. Eles são idênticos. Vale a pena para os são nossos idênticos, ouvintes cara. entrarem no Eles site são. Mais Hard, porque, olha, a semelhança é surreal. Luciano Huck e Marcelo Matos. Madeleine Lasco foi muito difícil encontrar, Foi viu? difícil. Mas a gente correu atrás da egípcia. Correu de verdade. A gente tentou de tudo, mas a foi gente difícil. assemelhou Madeleine Lasco a Edna Moda, estilista dos incríveis. Mas é mais o temperamento, eu acho. Pior que é verdade. É, vocês foram buscar pelo temperamento. Não, mas o pra biquinho vocês tá verem igual. como Olha lá, é. faz o biquinho. É, tá Peraí, sai daí pra eu ver o biquinho. Olha lá, tá igual, É, mais gente. ou menos. Ela tá parecida, só falta o óculos. A Marcela, eu fiquei. Eu vou deixar. Vai, Thiago, eu vou deixar a Marcela pro final, porque a Marcela me deu dúvida. O Thiago é Meu muito Deus do parecido, céu. mas é de verdade, muito parecido Isso é com um de goleiro. É verdade. de que time? O Courtois, goleiro da Bélgica. Olha isso. Courtois. Olha a Cara, napa. é muito parecido. Às vezes, quando você vê ele de longe jogando, eu tenho uns... Ah, mas de Eu longe, assusto um de pouco, longe assim. eu e a Não, eu tô Jennifer falando Lopez assim, com a somos luz um apagada. pouco de longe que De você longe vê eu sou o... assim, a Beyoncé, cara. Não, eu tô falando, o nariz um pouco maior, a sobrancelha maior também. Tiago, a assusta pergunta que não quer calar. O que sua namorada acha disso? Ela também acha um pouco parecido, mas eu não preciso dizer qual que ela gosta mais, né? Né? Ela não Ó, vai discutir. mais um E o beijo pior é que eu aqui. sempre fui goleiro jogando futebol. Isso é o mais legal. Ah, legal mesmo. A semelhança é boa, hein? Mais uma ouvinte aqui, a Cássia nos lembrou de uma coisa muito legal, É. ó. Quantas crianças adotadas são parecidas com os pais, não é mesmo? É verdade, é Cássia. mesmo. Gente, é verdade, Cássia. Quantas vezes eu já vi isso muito? A criança ser assim. Não a criança, quando cresce, Isso. você olha, é igual Mas a sabe mãe. o que eu ia igual. comentar por experiência, inclusive própria? Eu acho que com a convivência a gente fica muito parecido com os pais. Ah, a Fernanda já tá gostando da comparação dela. isso daí não tem nada a ver. Fernanda fizeram? Isso é Rato e sacanagem. Sheila Mello. Essa é a Iguais Carla Essa é a Carla Carla Pérez, Pérez. pelo amor de Deus, não me Gente, confunde. coloquei no site Sheila É tudo Mello, é o ouvintes. tchan. Desculpem, vou mudar. Gente, com a Carla Sheila Pérez. Mello, forçando até vai, porque é loira. Não sei Carla Pérez. Eu falei que Não parecia parece, mais. É loira. Tudo bem, mas quem me deixou em dúvida mesmo foi a Marcela. Ai, Silveira. Não, mas a Silveira, Fernanda gente. arrumou uma sósia de verdade que nós já mostramos aqui. Olá! Igual! Tô A linda. Marcela é igual a quem? Marcela e a diarista. Nada a ver, nada a ver. A Lembram da Cláudia Cláudia Rosa. Rodrigues no papel da diarista? Gente, mas não tem nada a ver. Incrível. Nada a ver, não tem Parecidíssima. nada a ver. A Júlia Vocês me acham que ama, parece mais ouvintes, com essa vocês outra sabem. montagem? Ó! Angelina Marcela Jolie, e mais com a Angelina Angelina Jolie. Jolie, isso mesmo. Pessoal, vocês precisam conferir no Ó o nosso carão. site. Tá O todo carão mundo é agora igual. com essa história. Não, olhando a Angelina Jolie de longe, eu sou igual. Engraçado por quê, né? Será que um dia eu vou chegar nesse ponto? As pessoas me usarem assim como um exemplo que pode ser visto de longe? Não sei, cara. Eu acho assim que você taca isso. Ah, eu sou igual não sei quem de longe. Funciona. Vai colando. Vai Ah, colando. Mas é Vai de colando. longe, com a Eu luz pareço com a Madá apagada, de sem longe. óculos. Aí às vezes parece, entendeu? Mas Sem óculos, né, sem Má? óculos. Com Mas, óculos, ó, talvez. Contem aí, ouvintes que precisam de óculos. Mas ó, eu Ouvintes, vou não sugerir uma acontece. página aqui do Facebook. A melhor página do Que é a universo. melhor página do universo para você que tá procurando aí o seu doppelganger, o seu gêmeo perdido e não acha. É uma página muito boa que se chama Sósias que Não Se Parecem. Parece muito com o que eu e a Marcela fazemos aqui. Parece muito com isso de vocês serem a cara da Angelina Jolie. Mas é uma página curiosa porque, assim,
se parecer, não se parece, mas a foto sempre tem lembra alguma muito. coisa. Tem alguma um coisa a ver. traço, né? Sempre É tem um maravilhosa traço. essa É página. muito A gente boa vai a colocar página. no site. Vocês vão rir muito. Com a lista, com as montagens exóticas da Julia Simixic. Exóticas. Vão estar todas lá Olha, no site. quem que é esse pessoal? nosso ouvinte É o aqui? nosso ouvinte, o Vinícius, que contou a história. Ele tá adorando o programa de hoje. Beijo, Vinícius. Beijo, ele contou a Vinícius. história Vinícius. do cursinho e aí ele mandou que ele achou... Ele mandou uma foto. Eu vou mostrar. Ele mandou uma foto Ele dele mandou que uma ele foto se acha dele parecido. se achando Pablo Escobar. Mostra. Não, se Ai, achando meu o Deus, Wagner Vinícius. Moura em Isso. Narcos. Ele acha que ele é parecido. Vamos Mas falar o pra que que ele. tem de Vinícius, parecido? Tá quase. Ó, esse é o Vinícius, pra quem tá vendo a gente pela internet. Eu recebi aqui uma foto do Vinícius. O Vinícius com o bigodinho. Com bigodinho. Cabelo com topete. Cabelo com gel. topete de gel e uma foto do Wagner Moura em Narcos. Cá entre nós fica bonito de qualquer jeito, né? Esse Wagner Moura, viu? Beijo, Wagner Moura. Beijo, também. Wagner Legal Moura. que a gente aproveita esse Vocês momento acham pra ele mandar beijo pra bonito? todo mundo, né? Eu acho ele charmosão. Eu não Ah, acho ele é a um beleza conjunto. clássica. Eu acho que é o conjunto, Madeira. Está Ele é o Capitão convidado, inclusive, Nascimento. né, pra vir até aqui. Quem que colocou aqui? Esse aí é o Wilson. Silvio de... O Silvio O que tá Silvio. aqui É. no switch É o das Edson nossas e o Hudson. câmeras. Quem é Mandou esse? Acertei, Silvio. Seu Edson ou Hudson? Quem é isso? Da Zé direita de ou da Camargo esquerda? e Luciano? O Edson. O Edson. Ele Thiago falou que Berraich. parece com o Edson, do Edson e Hudson. O Silvio? Ah, É, não o acho. Silvio Não se acho. parece Não, com mas ele. ó, que pode trabalha ir aqui tudo com a pra gente. esses sósias que não se parecem. Se você tem também aí fotos de sósias que não se parecem, pode mandar que a gente vai pôr lá no nosso Posso pedir site. um favor pro Silvio? Silvio, congela na foto do Marcelo Matos, que o próximo a vir aqui é ele. Eu quero ver o que ele tem pra dizer. Eu vou lá chamá-lo, tá bom? Ele não sabe que a gente fez essa montagem. Vocês não surpresa. contaram? Não sabe. Como é que fala um negócio desse no ar sem consultar a pessoa, gente? Pois é, mas aqui é o bullying, né? O bullying interno. Gente, são 5h45. Beijo, Marcelo. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Agora são 5h45. Sabia, Madeleine, que tem um primo do meu pai, ele sempre morou em Miami, ele trabalhava com exportação e agora ele tá ganhando muito dinheiro com negociação de imóveis para brasileiros. Eu já ouvi gente Né? falando que tá vendendo imóvel para brasileiro. Muito Será que imóvel. com dólar a R$4? É. A Tina Roma tem essa história aqui Não pra foi gente. atrás, né, o disso aí? mercado imobiliário em Miami. Boa tarde, Tina. Boa tarde. Boa tarde para vocês. E olha, hoje eu vou falar sobre o mercado imobiliário de Miami. Quantos brasileiros não sonham em morar aqui em Miami, não é? Muitos compram casas para passar as férias. Mas existe uma outra fatia agora de brasileiros que estão ganhando dinheiro com isso. Muitos estão apostando agora nos imóveis comerciais. E eu conversei aqui em Miami com a Rejane de Paula e com a Fabiana Santa Maria. As duas são donas de uma imobiliária que tem atendido cada vez mais brasileiros interessados nesse tipo de imóvel. Será que esse é um investimento que vale a pena? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, muitos deles já compram o imóvel alugado. É o famoso triple net, que é um imóvel que você já vem com um contrato com grandes empresas nacionais, né, dos Estados Unidos, como bancos, farmácias, onde você compra o imóvel que já está alugado com um contrato aí que varia, às vezes, até de 20 anos. Então, traz uma segurança para o proprietário que está comprando, que ele tem certeza que vai estar alugado para uma cadeia grande, de renome nacional, por um período aí de 20 anos. Para quem vai comprar um imóvel aqui, como investimento para aluguel, o que está valendo mais a pena? É o imóvel residencial ou comercial? O comercial vale mais a pena pelo retorno que ele vai ter. Quando eu chamo de comercial, às vezes o imóvel até é de residencial. Por exemplo, temos clientes que compram o apartamento, o edifício inteiro. Então, ele compra todas as unidades, que são apartamentos para serem alugados para inquilino pessoal. Porém, a gente já dá um cunho comercial, porque é um prédio inteiro. Então, a rentabilidade disso é muito maior do que um aluguel normal. Um aluguel normal, você fala mais ou menos 0,5% ao mês de residencial, e o comercial você consegue um retorno maior, bem maior do que isso. É super interessante ressaltar
que tem um investimento muito interessante que os brasileiros estão gostando muito de comprar casas. Normalmente essas casas são abaixo do valor de mercado e são compradas em quantidade de 10, 20, 30, 40 casas, às vezes em outros estados, porque se tem uma rentabilidade maior. E essa casa dá uma rentabilidade aí anual entre 12% e 17%. E são casas que ficam alugadas o ano inteiro, o estudo da população, a média de renda é factível, compatível com o preço do aluguel e normalmente ficam ocupadas 100% todo ano. Então é um investimento excelente e tem uma saída excelente também, porque os fundos, os grandes fundos americanos, eles compram todos esses pacotes dessas casas, 100, 200, 300 casas. É um tipo de investimento muito interessante que os brasileiros têm descoberto também. O número de brasileiros que querem investir na compra de um imóvel comercial nos Estados Unidos dobrou nos últimos 12 meses. Hoje, os brasileiros correspondem a 11% das compras desse tipo de imóvel aqui na Flórida. O preço desses imóveis comerciais varia de acordo com a localização, com o tipo de contrato e com a garantia. Em média, um imóvel com um bom inquilino custa entre $1,5 milhão a $3 milhões, sendo que 50% desse valor pode ser financiado por bancos norte-americanos, onde os juros de mercado são bem mais baixos que no Brasil. O retorno é bem atraente, já que os aluguéis comerciais em Miami subiram 25% desde 2013. Agora, para quem interessar esse tipo de negócio, é fundamental procurar um bom profissional, um advogado de confiança, para que seja feito sempre o melhor negócio, o mais seguro. Uma boa tarde para vocês e até breve. Boa tarde, entrevista Tina. e tudo, hein? Gostei. Muito bom. Interessante, né? Gostei. São 5h49. Os gênios do Legislativo. As ideias mais brilhantes dos nossos parlamentares. 5h50. Conta tudo pra gente. Abre o seu Bom, coração. a gente fez um pouco antes aqui uma comparação das pessoas parecidas, né? E a gente colocou uma foto sua aqui no nosso tema. Eu não Olha tenho lá. nada a ver com isso. Eu também Poxa, não tenho mas nada por a ver que com ele isso. achou que eu sou parecido com o Luciano Huck? Por que será, Marcelo? Olha, se parecesse a conta bancária 10%, eu já estaria extremamente feliz, viu? Eu Não precisava nem ser tão parecido fisicamente. não acho que é parecido fisicamente. Não é. Nem o nariz, hein, é parecido fisicamente. Não. Olha, o meu, com todo respeito, é menor, hein? Me sinto bem com o Luciano Huck aí, viu? Tá louco. Mas você veio falar do quê? Qual que é a sua lei de A hoje? gente veio falar saúde, né? A preocupação dos deputados. O deputado Gilberto Nascimento, que é do PSC aqui de São Paulo, apresentou o projeto 2011 neste ano aqui. E o seguinte, né? A questão da doação de sangue sempre é um incentivo, né? Para que as pessoas doem sangue. E em geral, a dispensa, muitas vezes, do trabalho de um dia. Aí o Gilberto Nascimento, ele quis fazer o seguinte, olha, ele criou a possibilidade da dispensa de 2 dias, mas nesse caso, apenas para os doadores de sangue tipo O. Já tá certo. Tá certo? Porque qual é o seu sangue? O. Não pode faltar sangue, então, Madeleine. Não, mentira, não é O. Gente, é difícil, hein? Olha, quase saiu. Quase saiu. Mas é isso mesmo. Não, o que você pensou, eu também pensei. Eu ia falar um palavrão. Mas ainda bem que o freio. Não dá pra defender. É para incentivar o sujeito O negativo, porque eles são os doadores universais, né? Então, são raros. Não, o O positivo, ele é universal, então ele pode ser... O negativo é universal. O O, né, ele é universal, então você tem mais chance de oferecer para as pessoas que até possuem outro sangue, né? Mas, o meu tipo, por exemplo, é o A. O A é mais difícil. A só vai para A e para B. Mas esse negócio é o seguinte, gente. Por exemplo, o que eu me preocupo, qual é a consultoria médica que ele teve? Porque isso de ser universal, a gente aprende o quê? Em aula de biologia. Mas numa cirurgia, você só pega um sangue O positivo para dar para alguém que é B positivo em último caso, Casos se extremos, é ou morrer ou pegar aquilo. Por quê? Quando a pessoa já está debilitada, existe uma adaptação. Até mesmo com sangue do mesmo tipo vindo de outra pessoa. Quanto menos choque tiver, melhor. Então, geralmente, eles pegam exatamente o mesmo tipo de sangue para dar numa transfusão. É só em alguns poucos casos extremos que pega o tipo muito diferente. Então, assim, do ponto de vista médico, não dá para defender o amigo.
Não dá pra defender o Não, amigo. ele fala o seguinte, ó, ele pretende incentivar o ato da doação voluntária de sangue e principalmente incentivar a doação de pessoas que têm o tipo sanguíneo O, que é o sangue doador universal e extremamente necessário. Já existe a regulamentação para a ausência do cidadão de suas atividades por um dia, para fins de doação voluntária de sangue. No entanto, ante a natureza peculiar da universalidade, o texto é maravilhoso, universalidade dos portadores do tipo sanguíneo O, pertinente se faz a regra dos 2 dias para esses cidadãos, sendo medida de estímulo para a doação. Quem disse que dar 2 dias de folga vai ser incentivo pra doar sangue exatamente? É pra vagabundagem, né? Vamos ser Vamos ser sinceros. sinceros, Então o porque, cara ó, vai doar, por exemplo, o cara vai doar quarta-feira, não vai quinta, sexta, sábado e domingo. Quer dizer, aí, na verdade, é o doador feriadão, né? Ele transforma... Mas, ó, de boa, foi feita essa lei de um dia de folga, não sei o que a pessoa pode tirar. Eu não conheço, eu conheço muita gente que doa sangue regularmente. Sim, mas que pega essa Mas folga. que pega a folga eu não conheço, porque você não passa mal depois. Então, eu nunca passei mal depois de doar sangue. Eu já fui na hora do almoço doar e voltei. E nunca me aconteceu nada. Então, e tem esse detalhe também, E também de não criar, vou pedir, de né, criar cara? mais esse mistério em cima da doação de sangue. Tem muita gente que não doa com medo. Quer dizer, a partir do momento que o cara fala que eu vou dar 2 dias, a pessoa acha que morrer, o cara fala, pelo amor de internada Deus, lá depois que então doa sangue. realmente não é pra todo mundo isso aí. Ele cria até esse efeito colateral das pessoas não doarem. A gente tá falando da sem-vergonhice do cara doar na quarta-feira pra ficar quinta, sexta, mas vai ter gente que nem vai, pelo amor de Deus, se tá dando 2 Quem dias... ouve, né, fala assim, opa, eu sou tipo O, então não vou mais doar. Porque se precisa ficar 2 dias é porque passa muito mal. Então, tem E esse na efeito real, colateral, ó, né? Quando você doa sangue várias vezes, se você tiver num dia que você não comeu muito direito, não sei o quê, você sai de lá, você precisa tomar um suquinho de laranja. Às vezes tem gente que dá uma tonturinha. Mas eu nunca vi ninguém precisar de mais de 15 minutos para se recuperar depois de doar sangue. né? Nunca vi precisar. Nem sei se precisa. Acho que não, Quando cara. a gente vai fazer o exame de sangue, a gente fica 12 horas, você vai lá, faz o exame, você não fica tão debilitado. Claro que a retirada do sangue é muito maior, numa doação, tudo mais. Mas não vai derrubar ninguém, né? Vamos ser sinceros. Se a pessoa tá numa saúde normal, né? E para doar sangue, a pessoa tem que estar a partir do pressuposto que a pessoa esteja bem, né? Quer dizer, uma recomendação básica. E que fim levou o projeto? Frederico Godoy, nosso ouvinte, já tá respondendo aqui para você. Ele é tipo O e autônomo. Como é que eu faço? Eu paro de tocar piano porque ele é músico. Então, e olha, ele põe aqui, ó. Nesse sentido, esse projeto vem criar a regra dos 2 dias para portadores do sangue tipo O, dadas as suas particularidades da universalidade, de forma a fomentar e incentivar a doação voluntária de sangue e o incentivo a esse tipo de sangue. Então, é um projeto que acaba se repetindo, mas que não... E aí, o que aconteceu com o projeto? Eu poderia, na linguagem policial, não logrou êxito, né? Por que será? Por que será? Nessa tentativa aí, o Gilberto Nascimento, que foi durante muitos anos do PMDB, depois saiu, hoje está no PSC aqui de São Paulo, projeto 2011 e 2015. Onde que ele apresentou? Como é que foi o negócio aí? Ele apresentou na Câmara Federal, né? E existe até... Ele faria uma mudança do seguinte: o artigo 1º, inciso 4º, do artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, que passaria a vigorar, então, com um novo artigo por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue. Então, e é uma coisa, olha, como os caras fazem legislação desproporcional, Marcelo, que assim... Seria 2 dias pro cara do sangue tipo O doar sangue. Se esse mesmo cara do sangue tipo O, o filho dele morrer ou a mulher dele morrer, são 3. Tipo, olha como é desproporcional. Se você dá 5 dias de licença quando nasceu seu filho e 2 dias porque o cara é sangue tipo O e doou sangue, gente, não é demais? É demais, exatamente. Então, o projeto não passou, né? Não andou nas comissões lá. E, infelizmente... Bom, você coloca essa pérola no site do Radioatividade, Tô com a cópia aqui, Câmara dos Deputados, projeto 2011 de 2015, o número 2011. 5h57, acabou o tempo, Madeleine. Acabou o tempo. Nosso ouvinte do Japão, qual é o nome do ouvinte, meninas, que no meu computador não tem? Alberto do Japão. Obrigado pela audiência. Obrigada, dizendo que todos os dias acorda no Japão, agora com as nossas imagens. Ele é da província de Mieken, Yasunaka Hadime. Fala pra gente, arigato. Beijo pra você, Alberto. Obrigado.
Beijo para todos vocês. Radioatividade volta amanhã, das 4 até as 6 da tarde. Todo o conteúdo da gente está na internet. É só ir lá no nosso site, jovempan.com.br/